quem realmente manipula as eleições no Brasil e no mundo. Não, eu não vou entrar na onda do que a gente tem ouvido nos últimos anos, de fraude nas urnas, a manipulação da sala secreta do TSE. Não é fake news, teoria da conspiração, não é nada disso. Mas existe sim uma força que altera e influencia eleições em democracias do mundo inteiro. Eu tô falando das Big Techs, as grandes plataformas de tecnologia que comandam as redes sociais. Vê só, teve um estudo de Oxford que saiu agora no ano passado, pegando como o algoritmo das redes sociais opera. Que o algoritmo das redes não seja neutro, eu acho que boa parte das pessoas mais atentas já sabe. Agora, o algoritmo está projetado para estimular conteúdos extremistas, conteúdos que gerem fortes emoções, raiva, ódio, medo, conteúdos polarizadores, por uma razão: grana. Vê só como funciona. O algoritmo é uma inteligência artificial que foi sendo moldada por aprendizado lidando com a psicologia das pessoas, dos perfis, dos usuários nas redes sociais. E se percebeu que conteúdos mais fortes dessa natureza geram mais interesse, geram mais clique, é o famoso caça-clique. A partir disso, o algoritmo do Instagram, do TikTok, do X, de qualquer outro, faz com que um conteúdo dessa natureza seja distribuído para mais gente. Mas o que isso tem a ver com grana? Tudo. Porque você recebendo esses conteúdos que te estimulam mais a ficar na rede, mais vezes, significa você ficar mais tempo na plataforma, mais tempo na tela. E você, mais tempo na tela, é mais lucro para as grandes plataformas. Tanto porque, com mais usuários, as plataformas conseguem absorver mais dados, os seus padrões de curtidas, compartilhamentos, comentários, que é a grande forma de lucro que elas têm, como também porque elas te expõem a mais anúncios de publicidade, que é uma fonte de lucro decisiva das plataformas. Pode estar parecendo meio abstrato? Então vamos para os casos concretos de como eles atuaram em processos eleitorais recentes. O caso mais emblemático, já tem quase 10 anos, é de 2016. Imagino que vocês já ouviram falar na tal da Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica foi uma empresa criada pelo Steve Bannon, aquele cara que fez saudação nazista e que foi um dos grandes responsáveis pela primeira eleição do Trump, em 2016. O que a Cambridge Analytica fez? Comprou dados do Facebook. Na época, o Facebook era a principal rede social de todo mundo. E esses dados segmentados permitiram que a campanha do Trump fizesse um discurso para cada público. Por exemplo, eles reuniam lá um conjunto de perfis, a partir ali da segmentação, do que você curte, dos vídeos que você assiste, de pessoas que têm medo, quase um pavor de ser assaltado. E aí, eles pegavam esse segmento, 10 milhões de americanos, norte-americanos têm isso. E mandavam para esses perfis um conteúdo específico armamentista, estimulando a liberação de armas, relacionando isso ao Trump, para lidar com medo e com anseio daquele público. Um outro público estava, por exemplo, tendo problemas com o desemprego ou com a baixa salarial. Aí eles mandavam para esse público um conteúdo do Trump dizendo que a culpa do desemprego era dos imigrantes que entram nos Estados Unidos. Assim, eles chegaram a 87 milhões de perfis, quase metade do eleitorado norte-americano, mandando esse tipo de conteúdo. O Trump ganhou as eleições. Nesse mesmo ano, algo parecido, na verdade um teste, antes da eleição do Trump, foi o Brexit no Reino Unido, onde o Steve Bannon e a Cambridge Analytica atuaram no mesmo padrão. Mas isso já foi, deu um escândalo, CPI nos Estados Unidos, depois disso as redes deixaram de vender esses dados. Não, senhor. Aliás, tem coisas muito próximas da gente. Tanto em 2018 como em 2022, as campanhas da extrema-direita no Brasil, lideradas pelo Bolsonaro, também se utilizaram das plataformas, nesse caso do WhatsApp e do Telegram com maior força, para poder fazer um verdadeiro ninho de circulação de informações falsas, das fake news. Era a história do kit gay, do banheiro unissex e de tantas outras que surgiram ao longo das duas últimas eleições aqui, que todo brasileiro está familiarizado, recebeu de algum jeito. Sem qualquer tipo de moderação, especialmente no Telegram, eles construíam os meios de difusão dessas mentiras. O resultado todos nós assistimos. Bolsonaro ganhou as eleições de 18 e mesmo com um governo desastroso, por pouco, não ganhou a de 22. E agora, mais recentemente, no ano passado, nós também tivemos mais 2 casos emblemáticos de como as grandes plataformas de redes sociais influenciaram processos eleitorais. Um deles foi na Romênia. Pra vocês terem uma ideia, a eleição do primeiro turno foi anulada pelo Tribunal Constitucional deles, porque ficou
comprovado o uso massivo de mais de 100 mil perfis fakes no TikTok para favorecer o candidato nacionalista de direita. As redes sociais não fizeram nada. Mas não dá para saber quando o perfil é fake? Sim, eles têm todos os mecanismos, esse estudo de Oxford mostra, para saber quando um perfil é fake ou não. Não fizeram. Tanto é que o TikTok excluiu os 100 mil perfis, mas só depois da anulação da eleição, quando já tinha virado escândalo. O outro caso, o mundo inteiro acompanhou, foi nos Estados Unidos, com a atuação direta do Elon Musk, que comprou o Twitter para favorecer o Donald Trump. Os estudos mostraram que os conteúdos do Trump, dos trumpistas e do próprio Elon Musk foram impulsionados pelo algoritmo de uma forma que apareceram para o dobro de usuários do que os conteúdos da Kamala Harris, que era adversária do Trump. O Musk usou simplesmente o fato de ser o dono da plataforma para liberar as travas do algoritmo e favorecer diretamente o seu candidato. Hoje eles podem estar de mal, brigadinhos, falando mal um do outro, mas atuaram como irmãos, como parceiros para poder viabilizar a eleição do Trump utilizando as redes sociais. Então, gente, quando alguém de extrema-direita vier falar para vocês a manipulação das eleições, a sala secreta do Xandão e por aí vai, conta para eles essa história de quem realmente atua para manipular eleições no Brasil e no mundo. Tem jeito da gente avançar para resolver, ou no mínimo minimizar esse problema. O mundo todo está discutindo formas de regulação e moderação de conteúdo nas redes sociais para que elas não sejam plataformas livres para cometimento de crimes, para espalhar fake news e para manipular as democracias. Aliás, uma pesquisa feita pela Unesco agora, recentemente, mostrou que 89% dos usuários das redes sociais defendem que os governos atuem sobre as plataformas para poder impedir manipulação de processos eleitorais. E 90% defendem que as plataformas adotem mecanismos de moderação para evitar a difusão massiva de fake news. Como a gente viu, isso está ligado a um interesse financeiro. Além da questão política, como essa do Musk e do Trump, tem um interesse financeiro de manter mais gente na plataforma, ou seja, o extremismo rende grana. Então, um caminho para a gente avançar na regulamentação é também pela via econômica. Vários projetos dessa natureza têm sido feitos mundo afora. A ideia é mexer naquilo que mais importa para as redes: grana. Porque hoje eles usam os nossos dados livremente, fazem o que querem. Na verdade, roubam os nossos dados a partir da nossa utilização das redes sociais. A ideia de que a rede é gratuita, todo mundo acessa, isso é a isca. Porque, na verdade, os dados que eles utilizam valem muito. E eles vendem isso para todas as empresas e também para os seus políticos de preferência. Esse é um caminho, dentre outros, como a aprovação do PL da fake news, que a gente tem que adotar para impedir que a verdadeira manipulação de eleições, que é essa feita pelas redes, seja feita no Brasil. É isso aí. Compartilha esse vídeo, passa para mais gente, para quem ainda acha que o problema é a urna eletrônica ou o TSE.